Paz do Senhor para os irmãos do Palavra Revelada e as mídias do projeto Lâmpadas de Deus. Gênesis 12. Gênesis 12. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o chamado de Abraão. Ele vai ser ministrado em duas ministrações, porque o capítulo ele tem duas bases. A primeira é o chamado de Abraão, depois a descida de Abraão para o Egito. Quantos conhecem Abraão aqui? Diga amém. Amém. É o nosso pai, né, biológico. Ele é uma benção, né? Vamos lá, irmãos. Livro de Gênesis 12, versículo de 1 a 9, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, te engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podemos assentar em nome de Jesus. Bom, esse aqui é um capítulo interessante. Ele acontece por volta do século 20 a.C. A Bíblia de estudo Alfalite achou uma data aproximada entre 1921 e 1913 a.C., em data em ordem cronológica. Abraão aqui tem possíveis 75 anos. Esse aqui é um capítulo que nós chamaríamos de um marco divisor dentro do Gênesis. Porque o Gênesis, gente, ele, na sua parte, a grosso modo, do Gênesis 1 ao 11, você vê o princípio de tudo. Desde a criação de tudo, desde o cosmos, a criação dos anjos, a criação da terra, das montanhas, de tudo, inclusive das nações. Não é? Onde nasceu a dispensação do governo humano. E aqui é a segunda parte, que é a dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. O que nós temos aqui é Deus falando do seu projeto de uma forma mais específica, para falar de Abrão, né? De Abraão, mas nesse caso aqui ele é Abrão. Por que essa diferença? Primeiro, gente, Abrão, o nome Abrão significa pai da altura. Ele possivelmente era um homem alto. Ele era casado com a sua meia-irmã, Sarai. Né? Sarai quer dizer princesa. É um homem que nasceu na terra de um dos caldeus. E você vai ver algo interessante sobre Abraão, gente. Esse aqui é um capítulo, em primeiro lugar, ele é um capítulo cronológico. Por quê? Ele vem depois do 11. O nascimento de Abraão é em Ur dos Caldeus, que é uma terra muito próspera da Mesopotâmia. Se você não sabe, Abraão era filho de Terá. Segundo algumas fontes, dizem que Terá era general, um dos generais do exército de Nimrod, né? Depois, com o tempo de vida, ele se tornou fazedor de imagens de escultura. É por isso que Abraão era rico. Fico pensando que a teologia da prosperidade fala que você tem que ser igual a Abraão, igual a Jó. Agora, quais são as raízes de Abraão e de Jó? Eram homens ricos, não é? Você vai ver o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, eles às vezes não tinham nem onde reclinar a cabeça deles. Então, a primeira coisa que se vê aqui sobre Abraão é que Deus escolhe pessoas de lugares improváveis para um projeto. Contra a fonte extra-bíblica, gente, se não me engano, é o Talmud, que diz que 350 anos depois do dilúvio, começou a se formar as nações da terra, os povos, né, as civilizações. E dizem que Abraão conheceu Noé e ficou 39 anos vivendo com Noé. Por isso que Deus escolheu Abraão. Por quê, gente? Abraão, se você pegar o capítulo 24 de Josué, versículo 2, você vai encontrar que ele servia a outros deuses. Abraão não nasceu crente. Você acha que Abraão sempre foi crente? Você está enganado. Ele se tornou crente. Ele e o pai dele serviam os deuses mesopotâmicos. Ele, com toda certeza, guardava o calendário deles, ia nas festas deles, comia o bolo deles. Só que por estar com um homem de Deus, como Noé possivelmente testemunhou muito de Deus para ele, ele se converte. Aí é onde vem o chamado de Abraão. Por que Deus não pode chamar uma pessoa, irmã Cília, que vive em pecado? Se a senhora falar com uma pessoa aqui, ó, Deus está te chamando, você aceitar Jesus, ele tem uma grande obra na sua vida. Ele fala, como é que é? Eu vou deixar o tráfico de droga, que me dá aí 10, 20 mil por dia, para ficar dentro de igreja.